Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2024, e a gente está recebendo aqui o endocrinologista Alexandre Câmara, que vai trocar uma ideia com a gente sobre lipedema. O Alexandre lida muito com isso, tem mestrado pela USP. Alexandre, seja muito bem-vindo, cara, ao podcast Frêmito. Muito obrigado pelo convite. Falar de um assunto que é super importante, a gente não tem na faculdade, não tem nas residências habituais, e é uma coisa muito prevalente. Uma a cada 9 mulheres, estima-se, talvez até mais, tenham lipedema, e a porta de entrada muitas vezes é pelo clínico, pelo vascular, enfim. Qualquer que seja o médico que esteja atendendo, é importantíssimo identificar. Isso gera muitas frustrações, às vezes, em relação ao tratamento da obesidade, enfim, de todas as comorbidades que tenham. Cara, quero te perguntar sobre um dos maiores tabus que eu vejo aos olhos aqui dos profissionais, que é como diferenciar a paciente que tem lipedema da paciente que é obesa. Boa pergunta, até porque é importante diferenciar, embora exista também uma interseção grande entre essas duas questões. Mas talvez no evolutivo a gente consiga até entender melhor quem é que tem um lipedema mais importante e quando aquele acúmulo de gordura é mais relacionado à obesidade. Mas avaliando o paciente no primeiro momento, é importante na anamnese identificar essa questão evolutiva, mesmo que a gente comece a acompanhar naquele momento, mas desde a puberdade, início da idade adulta, como que foi essa evolução em relação ao peso, em relação à distribuição de gordura. No lipedema, quase sempre vai ser de maneira muito assimétrica, principalmente em membros inferiores. Existe no braço também, mas a gente avalia muito mais essa questão dos membros inferiores, tem um acúmulo de gordura. E mesmo em momentos que ela perdeu peso, que a pessoa perdeu peso, mesmo assim não conseguiu reduzir ali nos membros inferiores, seja na parte mais proximal, distal ou em toda ela. Então é algo que na história clínica vem muito pra gente, além da dor, desconforto que as pacientes geralmente queixam, lesões muito fáceis, equimoses, hematomas, acaba tendo muito também. E algo que chama muita atenção no exame físico é o stop do edema nas pernas até o pé. Então, não acomete pé, o que outras entidades relacionadas ao edema acabam acometendo. Então, a gente acaba observando bem essas diferenciações. E fora a parte clínica, assim, né, que você falou da história da paciente, tem alguma coisa mais objetiva, algum exame que você geralmente pede, ou enfim, algum caso mais específico que você tem que direcionar para algum exame de imagem, por exemplo? Boa questão. Primeiro a gente tem que descartar outras comorbidades. É comum também a resistência insulínica, ou a dislipidemia, a cirurgia metabólica como um todo, acaba contribuindo para o lipedema. Mas não é a causa em si, mas pode estar associado e precisa tratar essas complicações também. Então, a gente acaba pedindo exames gerais, a partiroidiana também é bem interessante, é bem relevante. Agora, uma questão para a gente avaliar melhor, se está um pouco mais na dúvida, são os exames que a gente consegue identificar uma parte mais segmentada do corpo. Então, a bioimpedância e principalmente a densitometria de corpo inteiro acaba ajudando bastante. Existem algumas referências na literatura com índices. O que eu gosto de utilizar a relação da perna, da gordura em perna, dividido pelo IMC. Elas dão um pouco mais de norte para a gente ter essa definição. Tem uma relação que é 0,46, pegar a gordura em perna e dividir pelo IMC. Na bioimpedância, varia um pouco da marca, do software que é utilizado, mas na densitometria de corpo inteiro acaba Existe uma boa bastante. Correlação do DEXA com a bio? Porque a bio é fácil, tem no consultório e tal. A maioria das vezes se faz de uma maneira, o preparo adequado, às 4 horas, sem se alimentar, tem uma correlação boa. Agora, o que eu gosto da bioimpedância no consultório é o evolutivo. Às vezes eu peço até a densitometria de corpo inteiro na primeira avaliação, para ter o padrão ali, para ter uma distribuição, entender a distribuição melhor. Mas a evolução, aí a bioimpedância é muito boa. Até porque a densitometria vai ter exposição à radiação, é pequena, mas acaba tendo, se a gente vai fazer de maneira muito frequente, acaba atendimento clínico, às vezes a cada mês, a cada 2 meses, é complicado fazer densitometria de corpo inteiro. E aí a bioimpedância, ela consegue ter essa correlação. Às vezes a gente tem ali a gordura interna da bioimpedância geralmente um pouquinho menor do que tem dizendo na densitometria. Mas a gente sabe que tem um delta ali de diferença e aí considera aquela evolução ali do segmento da paciente. Cara, eu vou te compartilhar uma dificuldade que eu tenho na minha prática privada. Eu recebo bastante paciente que chega pronta com o diagnóstico da internet de que tem lipedema.
E aí, isso está muito em voga, está sendo muito divulgado, então elas têm estudado isso, é ótimo. Eu acredito na doença, e aí eu avalio essa paciente, para mim ela não tem lipedema, para mim ela tem obesidade. Isso é um momento muito difícil na minha consulta, para ela que chegou com diagnóstico presumido de lipedema, escutar de que o profissional fala, não, para você eu acho que não é lipedema, eu acho que você está com sobrepeso mesmo, né? E vou te confessar, às vezes eu não falo, cara. Entendeu? Porque ela já chegou com esse, né? não é? E aí, às vezes, eu uso algum outro subterfúgio, do tipo, eu acho que você tem um grau inicial de lipedema somado à obesidade, para não gerar um grande atrito com ela. Como eu falar para a paciente que está realmente com obesidade, de que talvez ela não tenha o lipedema? Boa. O que eu tenho usado, o que eu tenho conversado com as pacientes. Colocaram que a distribuição de gordura corporal é uma coisa genética, é uma coisa que cada um tem o seu tipo de perfil, o seu tipo de distribuição. Se tem algum grau de que aquela distribuição está gerando um lipedema e está gerando problemas de dores, desconforto, aí isso é muito individual e a gente vai ter que entender o evolutivo até em relação à perda de peso que ela está apresentando para saber se realmente continuará havendo aquele desconforto. Porque muitas vezes perdendo, ela até coloca, tem dores, só que a dor é na articulação, quando a gente vai conversar melhor, pelo sobrepeso, pela obesidade. E aí, aí vamos lá acompanhar. Aí começa o tratamento clínico em relação à obesidade e muitas vezes acaba melhorando. Às vezes até tem um grau inicial de lipedema ali, mas que aquilo depois da perda de peso nem vai incomodar mais. Porque realmente o que estava incomodando era... As iniciais vão acabar também sendo um pouco... Você vive para as duas coisas, digamos assim, né? Acho que talvez dê para manejar dessa forma. Olha, independentemente, eu vou conseguir... A gente vai tomar tais medidas e vamos ver como é que você responde. E a dúvida oposta, então. O tratamento é multidisciplinar, a gente tem aprendido muito isso aqui, né? A gente tem recebido no congresso e no podcast inúmeros outros profissionais não médicos que nos ensinam sobre isso, outros colegas médicos também. Você acha que a paciente que tem obesidade, ela se beneficia com o tratamento de lipedema? Também. A orientação nutricional mais específica para o lipedema, para melhorar a resistência insulínica, ajuda bastante em relação à perda de peso. Até uma dieta que muitas vezes a gente orienta com um pouco mais de proteína, utilizando suplementações, também vai ajudar principalmente na manutenção do peso a longo prazo. Até porque é uma dieta que é um pouco mais voltada para essa questão da resistência insulínica, mas não deixa de ser uma orientação que é saudável e precisaria em vários outros aspectos. Acho que assim, uma das maiores dores nossas é que a gente é cirurgião, a gente é formado para resolver os problemas operando. E aí chega o paciente, muitas vezes, acho que a maioria delas, o paciente não tem indicação de cirurgia, né? Então assim, quais são as principais recomendações? Você começou a falar um pouco da dieta, mas existem outras também. Tem medicação, tem manipulado. O que pode ser feito de melhor para o tratamento clínico do paciente? Quando o paciente queixa um pouco mais de edema localizado, a gente procura fazer uma manipulação com dímplex, cúrcuma, piperina. Ajuda, em parte, nessa questão do edema local, por estar com desconforto. E as medicações habituais relacionadas à perda de peso, principalmente a semaglutida, o famoso Ozempic, a gente tem usado bastante. Porque ele facilita muito a aderência às orientações. Uma coisa é a gente orientar, a nutricionista orientar, o fisioterapeuta orientar a atividade física mais estruturada. E outra, paciente tem uma dificuldade de ver resultado. Então, na hora que ela consegue aderir melhor com essas medicações mais novas que a gente vê isso, ela começa a aderir e tem uma melhor evolução no longo prazo. E o Ozempic tem relatos que pode reduzir com essa gordura mais localizada, é uma gordura mais resistente, mas é aquela questão que está ali localizada, mas às vezes a perda de peso já começa a diminuir, não vai resolver 100%, mas às vezes é o suficiente para o paciente não ter mais incômodo, não ter mais desconforto. Mas mesmo para o paciente com um grau mais leve, dá para passar? Ozempic, por exemplo? Vale a pena? Se ele tem uma dificuldade da relação às medidas do estilo de vida, sim. Agora, se é uma mulher magra, que está já aderindo e mesmo assim tem o lipedema que está incomodando ela, aí eu acho que a questão seria mais alinhar essa expectativa versus realidade do tratamento cirúrgico, que ela poderia se beneficiar com isso. Mas aí não teria tanto impacto, porque pelo menos que a gente saiba baseado em evidências, porque os relatos de casos que tem com o Ozempic são principalmente no sobrepeso. É até interessante essa questão, se de repente o GLP-1, agora que vem os duais, o GIP e o GLP-1, que tem uma ação até mais impactante na gordura, ação direta na gordura, o GIP, se
Se de Pode repente ajudar mais ajudaria mesmo para pessoas que não têm tanto sobrepeso, às vezes uma dose mais baixa, pensando nessa questão local, vai ser uma boa pergunta para a gente saber nos próximos anos as próximas publicações. Bom, e só contextualizando, então, é de suma importância um acompanhamento endocrinológico também, né? Então, na parte da multidisciplinaridade, que é o que estão batendo muito na tecla, na tua opinião, aí seria crucial aí também o papel do endócrino? Exato, eu concordo que o papel do endocrinologista, na verdade, de um clínico que avalie nem que seja uma primeira vez, avaliar como que estão os principais exames laboratoriais, entender se tem alguma intervenção específica para se fazer, ou simplesmente não tem nenhuma orientação mais específica, a parte tiroidiana, a parte de resistência insulínica, os outros padrões metabólicos estão estáveis, ok, vai ser uma orientação mais nutricional, a gente faz uma primeira avaliação. Tem uma bandeira assim que o vascular levanta muito, que é, se você tem varizes, vou operar suas varizes, que vai te ajudar na recuperação do lipedema, seus sintomas. Você percebe isso, uma paciente que tinha um lipedema, foi pro vascular, o vascular tratou as varizes, e aí volta contigo. De fato, você percebe essa melhora? Tem uma melhora, mas não resolve a vida dela muitas vezes. Mas acaba tendo uma certa redução, principalmente contribuindo de alguma forma um edema. Com a alteração, você questiona em relação do procedimento de varizes em si, né? Então, só que é importante alinhar isso. Alinhar que, mesmo pra gente, em relação ao tratamento clínico, olha, a gente percebe que tem um lipedema associado, então a gente vai tratar, mas talvez não resolva 100%, assim, mas seja o suficiente para ela ficar bem, para diminuir a dor, o desconforto dela e aquela distribuição atípica, mais assimétrica de gordura em relação aos membros superiores, ela ficar estável e não ter mais queixas, que eu acho que é justamente esse ponto que a gente vai querer chegar. Às vezes não resolver, muitas vezes não consegue resolver 100%, mas a gente consegue diminuir o desconforto para ela manter bem com o lipedema. E eu acho que essa questão do procedimento vascular entra também um pouco nesses tratamentos paralelos em relação ao lipedema, porque acaba ajudando nessa percepção da paciente em relação ao desconforto. Alexandre, muito obrigado, cara, pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos aqui pra gente. Obrigado pelo convite, a gente fica sempre à disposição. Valeu mesmo. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Science 2024. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.